Shalom Uvrahá. Nossa aula de hoje é sobre almas puras e almas impuras. Parashat Shmini. A Parashá nos conta que sobre animais puros e animais impuros. E aonde começa esse assunto de pureza e impureza? E vamos para o Zohar. Existe lá em cima a fonte das almas dos animais. E desde que aconteceu o fenômeno cabalístico chamado Shevirat HaKelim, a quebra dos receptáculos, que deu origem ao que nós chamamos de o lado mau. O mal em geral, ou seja, tudo que é ruim, a fonte disso é a quebra dos receptáculos. Ou seja, essa quebra dos receptáculos é um rebaixe de nível. E rebaixe de nível quer dizer coisa ruim. Ou seja, quando falta comida, o que quer dizer? Antes tinha, agora tem menos. Então, isso que tem menos, isso que diminuiu, já é ruim. Falta, a pessoa tem dificuldade em se movimentar, já é ruim. Quer dizer, tudo que é limite é ruim. E a fonte de todo o mal, a fonte de tudo que é ruim, é essa quebra dos receptáculos. Ou seja, assim, os corpos materiais, os limites, vamos chamar isso de a Gvurá de Atzilut, ou antes disso, o primeiro tzimtzum que dá origem aos corpos materiais, até os corpos espirituais, tudo que é corpo, tudo que é receptáculo é um limite, mas é um limite do lado da Kedushá, é um limite do lado bom, é um limite, ou seja, quando Hashem se expressa no mundo de Atzilut por meio de 10 sefirot, a palavra sefirá, uma das explicações é que tem uma pedra preciosa, a safira. A gente não tem como nos certificar de que essa safira que a gente tem hoje é aquela que tinha antigamente, mas essa pedra preciosa que ela aparece em várias cores. Então, dessa mesma maneira, quando a revelação divina acontece na Sefirot, ela acontece como o que a gente compararia a uma luz, e de acordo com o receptáculo, se o receptáculo que essa luz se encontra é branco, então ela se expressa, ela chega até nós como uma luz branca. Se o receptáculo é vermelho, ela chega até nós como uma luz vermelha. Então, Sefirot, elas são os receptáculos da revelação divina, e de acordo com a Sefirá, a revelação divina acontece em relação a nós. Então, existe uma Sefirá chamada de Gvurá, que ela está ligada aos limites, que a origem de todos os limites é o primeiro tzimtzum. Mas o motivo daquele primeiro tzimtzum, a gente não pode chamar ele de mal. Por quê? Porque ele era necessário para que nós pudéssemos surgir, para que nós pudéssemos ter a nossa consciência própria. Ou seja, até Chokhmah de Atzilut, nós que somos a nossa alma, nós não somos o corpo, nós trocamos de corpo. Cada reencarnação a gente recebe um corpo diferente. O corpo é a roupa, é a nossa roupa, nós somos a alma. E nós que somos a alma, nós só recebemos a nossa identidade própria, só nos tornamos parte de Hashem, parte de Deus, em Chokhmah de Atzilut, na Sefirá chamada de Chokhmah, no mundo de Atzilut. Antes disso, nós somos Deus, como o brilho do sol no sol. O brilho do sol no sol, ele é sol. Quando ele chega na Terra, ele virou um brilho, ele já é uma coisa própria, ele já tem uma identidade própria. Então, nós, para que a gente tivesse a nossa identidade própria, para que a gente pudesse suportar a revelação divina, Hashem, Deus, precisava fazer um filtro, precisava ocultar
a grandeza de si próprio, a grandeza da essência do bem que ele é, ele precisava ocultar isso por meio daquele primeiro tzimtzum, para que pudéssemos, muito depois disso, nós pudéssemos surgir como consciências próprias, como identidade própria. Então quer dizer que todo o motivo do tzimtzum, o que a Kabbalah chama de contração, mas não é na verdade contração, é uma ocultação. A palavra tzimtzum quer dizer resumo, é contração, mas na verdade é o resumo da revelação divina, o que quer dizer ocultação. Então na Kabbalah sempre tem conceitos como você recebeu uma alma nova e Deus, quando fez o tzimtzum, ele fez um lugar onde não tem Deus. A linguagem da Kabbalah é assim, mas a intenção não é essa. A intenção da Kabbalah é que você recebeu uma alma nova. Quando a pessoa se torna um judeu, quer dizer que aquela alma que ele já tinha, ela teve um upgrade, ela teve uma subida. A intenção que a gente recebe uma alma nova no Shabbat é que a nossa própria alma teve uma subida. A intenção que Deus fez um lugar que não tem Deus, quer dizer que ele ocultou a revelação dele naquele lugar. E isso é o primeiro tzimtzum, é a fonte dos receptáculos que são limites, mas até aí esses limites são para o nosso bem, são para que nós possamos ter a nossa própria consciência, a nossa própria identidade. Então a Gevurah de Atzilut é a seferá chamada de dureza, chamada de Gevurah, traduzida às vezes como severidade. Ela é a fonte dos limites aqui embaixo, mas lá em cima ela ainda é para o nosso bem, ela ainda é um limite bom. Então no segundo dia, quando Deus criou o mundo, no primeiro dia foi Chesed. O primeiro dia é vinculado com a seferá chamada de Chesed lá em cima, então é água para tudo quanto é lado, é luz para tudo quanto é lado. No segundo dia já são os limites. Hashem separou a água de cima da água de baixo, a atmosfera, a estratosfera, a gravidade. Então no segundo dia não está escrito que era bom. Então por que Deus criou o segundo dia? Porque era necessário. Isso que era necessário ainda é bom para nós. Quer dizer, para Deus não pode chamar isso de bom. Mas se não tivesse esses limites, a gente não teria como viver aqui. Então o necessário, ele é necessário, ele não é bom. Mas ele não é mau, ele é necessário. Então necessário também não é mau. Então o que vem a ser o mal é quando esse necessário ele desce para um limite que é menos do que o necessário. Tipo, quando você que a Hashem te deu muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, quando uma pessoa, Deus me livre, ele perde um pouquinho dessa saúde, esse limite já vamos chamar ele de mal. Ou seja, o fato de a gente ter saúde, quer dizer que nós estamos num corpo material que limita a nossa alma, mas é um limite necessário para que a gente possa ter a nossa própria identidade, para que a gente possa fazer esse trabalho divino que a gente faz aqui e ter o mérito de receber um baixo paraíso, que lá, uma hora no baixo paraíso é como 70 anos dos maiores prazeres aqui nesse mundo, e um alto paraíso, que uma hora no alto paraíso é como 70 anos no baixo paraíso. E tudo isso a gente recebe no mérito que a gente fez o trabalho divino aqui dentro desses limites, que a gente tinha um corpo material limitado. Então esse limite ele não é bom, mas ele não é mau, ele é necessário. Aonde aparece o mal é quando a gente recebe menos do que o necessário. E a fonte disso é a quebra dos receptáculos lá em cima, que aí esse mal ele passa pelo mundo de Atzilut, e lá o mal vai ser chamado de Klipá. Klipá é casca em hebraico. Até no hebraico de hoje também é casca. Tem o hebraico clássico, o hebraico de hoje são quase duas línguas diferentes. Deus me livre.
Hebraico de hoje pegaram muito das traduções da igreja, eles quiseram fazer bonito lá para os europeus, e o Eben Yehuda, que escreveu o dicionário do hebraico, se baseou muito nas traduções deles lá para não ter uma divergência. Então, o nosso hebraico, nós judeus, é hebraico clássico, hebraico bíblico, vamos dizer assim. Não sei o que é hebraico bíblico também. Se você vê um curso de hebraico bíblico, não tem nada a ver comigo, eu não sei o que é isso. Mas eu não sei, assim, o hebraico do Pentateuco, esse é o hebraico clássico. O hebraico dos 24 livros de escrituras, profetas judeus, é o hebraico clássico. E nesse hebraico clássico, agora você entra no fundo da coisa. Você vai encontrar essa palavra clipar como sendo a casca da fruta. Quer dizer, ela é necessária para que a fruta possa existir. Sem a clipar, sem a casca, a fruta está em perigo. Então, na Kabbalah, a Kabbalah já vai se relacionar ao lado ruim da casca, ao lado ruim da clipá, ou seja, a clipá ela está ocultando a fruta, ou seja, nós vamos agora por outro ponto de vista. A clipá que nos envolve, ela seria o que a gente vai chamar de o profeta Hezkel, ele descreve isso, descreve uma passagem que ele vê lá um grande nevoeiro e uma grande ocultação, tipo, e ele vai descrevendo níveis espirituais, mas ele usa aquelas palavras para descrever aqueles níveis espirituais, e nós vamos chegar a uma conclusão do Zohar, que existem 4 níveis espirituais que vão ser chamados de clipá, de casca, de ocultação, e 3 deles, um pior do que o outro, vão ser chamados, quer dizer, a primeira, que é a pior, é uma clipá tmeá, uma clipá impura. A segunda, que é a menos pior, é também uma clipá impura. A terceira, que é menos pior, também é uma clipá impura. A quarta, que é menos pior do que as 3 anteriores, ela já tem um lado bom. Mas esse lado bom dela ainda é a nível de clipar. Então nós vamos se relacionar a todo lado mal do mundo dessa maneira. Tem 3 clipot timeot, 3 clipot, que essas clipot são os níveis espirituais negativos, que elas são clipot impuras, e delas, elas dão origem às almas dos animais impuros. Agora, para que uma coisa exista, ela precisa ter algum 0,0000000, alguma coisinha, ou uma micro revelação de um lado bom. Porque Deus é a essência do bem, e essa micro revelação do lado bom, sendo que Deus é comparado à luz infinita de Hashem. Não imagina a luz na hora que eu estou falando que Deus é comparado à luz, porque a comparação é do raciocínio, que a luz ela está em todo lugar, ela ilumina todo lugar. É uma comparação do raciocínio, não a matéria-luz. Então Deus é comparado pela Torá à luz. Os livros de Kabbalah falam a luz infinita de Hashem. Or Sof Baruch Hu, a luz infinita, bendito seja. Então, uma luzinha pequenininha vai ser chamada de Nitzotz. Nitzotz em português é faísca, só que a tradução não dá certo, porque a faísca é uma coisa que existe por pouco tempo. E esse Nitzotz, no hebraico, ele existe sempre. Ele é parte de Deus. Ele é uma revelação divina, como a nossa alma é uma parte de Deus. A nossa alma também é chamada de Nitzotz. Existem revelações menores, mas infinitamente menores, mas elas sempre são eternas. Ou seja, elas são uma parte de Deus, é uma pequena revelação de Deus, é uma revelação eterna.
Então, só que ela está, por enquanto, lá embaixo. Ela tá envolvendo a coisa ruim, por meio disso a coisa ruim pode existir. Ela não se reveste, ela não recebe a impureza da coisa ruim. E aí nós vamos chegar numa passagem muito interessante para vocês entenderem por que os animais impuros têm uma alma impura e por que os animais puros têm uma alma pura. Vamos dividir essas 4 klipot em 3 klipot temeot, 3 klipot impuras, e delas vão sair as almas dos animais impuros, que de acordo com o nível de impureza o animal vai ser mais agressivo ou menos agressivo, e a gente vai chegar num fenômeno cabalístico que é a alma do porco. O porco, o nome dele é Chazir, e a palavra Chazir em hebraico, o verbo é lachazor, é voltar. Então quer dizer, Chazir é o que vai voltar. Então dizem muitos comentaristas da Torá, eles falam, olha, o porco vai voltar a ser kasher. E eles trazem como referência o Midrash, que esse Midrash nunca foi encontrado. E a gente não sabe se é um modo de falar, que eles falam assim, diz o Midrash, como assim, conta a história. A história conta, mas o assunto cabalístico para isso é que o porco, ele é a fonte das almas dos animais impuros. E tem esse nitzot, essas pequenas revelações divinas que fazem o lado mal existir, e no futuro esse nitzot que está no porco, o porco genérico, o porco lá de cima, que é a fonte da alma do porco, não o porco animal aqui embaixo, que ele já recebe essa alma, mas onde está a fonte da alma do porco lá em cima, da onde descem as almas dos animais impuros, o nitzot, a pequena revelação divina eterna que dá força para aquele lado mal existir, ela está presa naquele lado mal, envolvendo ele, mas presa a ele por causa da quebra dos receptáculos. Aquele nitzot que caiu com a quebra dos receptáculos e está fazendo o mal existir, ele vai voltar para a fonte dele. Então essa é a intenção, de acordo com a Kabbalah, que o porco vai voltar a ser kasher, que não necessariamente aqui está se tratando do próprio animal porco, mas que está se falando que ele vai liberar, que a fonte das almas do porco lá em cima, que a fonte das almas de todos os animais impuros, aquele lugar espiritual vai liberar aquelas pequenas, aquelas luzinhas, vamos chamar assim de luzinhas divinas, que caíram com a quebra dos receptáculos, e na hora que elas são liberadas, aí o lado mal desaparece. Isso que o lado mal desaparece, agora a gente chega no corpo do porco. Aí assim, provavelmente, aí a gente vai para os mefarshim, que eles falam, olha, pode ser que o próprio porco vai ficar kasher. O próprio porco, ele não vai, a Torá diz explicitamente que o porco tem um sinal só de pureza. E a Torá diz explicitamente na nossa Parashat Shmini, que para ser um animal puro, ele tem que ter 2 sinais de pureza. Ele tem que ser ruminante, ou seja, que a comida do estômago volta para a boca dele, ele mastiga de novo, e ele tem que ter o casco fendido. E o porco tem o casco fendido e não é ruminante. E se o porco se tornar ruminante, ele não vai ser porco, ele já vai ser outro animal, porque o porco não é ruminante. Então se o porco virar ruminante, vai ser outra espécie, não vai ser o porco. Então se modificar, ele não vai se modificar, porque se ele se modificar, não é o porco que vai ficar kasher, é o outro animal kasher.
Então o porco já não vai mais existir. Então, quer dizer, se ele se modificar, não está cumprindo isso que ele vai virar kasher. Então, provavelmente por causa disso está se referindo, ou uma parte dos mefarshim dizem que os europeus, os Bnei Esav, eles são comparados pela Torá ao porco. O Esav, o Esaú da Torá, ele é comparado ao porco. E a gente vê que realmente na Europa eles têm assim, toda essa cozinha, assim, toda a difusão do porco para o mundo vem da Europa. Tipo, o cardápio deles, você vai para a Alemanha, é uma loucura. O cardápio deles, assim, tem muito porco no cardápio. Não fui lá, mas assim, já me contaram isso. Não fui lá, não está na minha programação, mas me contaram isso. E então, uma das explicações é que os Bnei Esav, os europeus, eles são comparados pela Torá ao porco. E mesmo que hoje eles são idólatras, eles são, como diz o Dom Yitzhak Abarbanel, quando ele saiu da Espanha, antes da Inquisição, assim, quando a Inquisição já deu ultimátum que quem não sair vai ter que rezar na igreja, ele falou que os portugueses e os espanhóis e todos os europeus, eles são os descendentes do Esav. Então isso bate com essa explicação. E o porco vai ficar kasher, quer dizer que os europeus eles vão voltar para o bom caminho, eles vão se tornar, eles vão deixar a idolatria, eles vão deixar as coisas erradas que eles estão fazendo hoje e vão voltar para o bom caminho. E se a gente até tiver que dar um exemplo disso, que há 80 anos atrás teve o maior genocídio na Europa, os alemães fizeram o Holocausto, assassinaram mulheres grávidas, crianças pequenas e velhos e velhas e pessoas. E 80 anos depois, a comunidade judaica que mais cresce é Berlim. E aqueles, hoje já podemos falar em bisnetos, né? Tipo, nós somos os filhos das pessoas que estavam na guerra, mas eu já tenho netos, já tenho 12 netos, graças a Deus. Então, esses meus netos já são bisnetos de uma pessoa que, meu pai, que perdeu a guerra e fugiu para o Brasil. Então, ele não tinha vergonha de falar isso, né? Ele tinha pedaços de granada na mão, tudo. Então, aqueles bisnetos dos alemães lá em Berlim, eles, então, hoje eles são um exemplo melhor do que lugares como o Irã, como o Iraque, a Síria, o Líbano. Eu não posso nem visitar os túmulos dos meus bisavós no Líbano, já é por parte de mãe, né? E enquanto que se eu quiser ir para Belém, não quero, mas se eu quiser ir, eu posso ir, tem lá Bet Chabad, tem lugar para rezar, tem lugar para comprar comida kasher. Então isso já é um sinal de que realmente a gente vê que os animais impuros pela Torá, eles têm uma alma impura. Por isso a gente não pode comer esses animais, porque a gente não tem como fazer subir essa pequena luz divina que tem neles, por causa que a clipá, essa luz divina, ela não se reveste na clipá, ela só envolve a clipá, então a clipá nos leva para baixo. Então a gente não pode comer um animal impuro por causa disso. O animal puro tem um lado bom da clipá, é clipá tnuga, ela tem um lado bom também. Então se você faz uma shritá, você faz nele o abate kasher, você consegue elevar essa carne. Na hora que você come essa carne no Shabbat, você eleva ela e ela te eleva também. Esse lado bom dele está ligado lá ao Olam Atov, ao mundo do Tov, acima da raiz da nossa alma.
Então a gente tem também um benefício dessa elevação do lado espiritual do animal puro. Então, na prática, assim, o que a gente pode fazer em relação a esse assunto de que o porco vai se tornar kasher, que uma parte desses que explicam essa passagem, eles falam que estamos falando sobre os Bnei Esav, sobre os filhos de Esav, os europeus, e a gente vê sinais disso. Bom dia! E fora isso, a gente vê que os animais a clipar mais impura, os animais mais impuros, tipo, você vai no zoológico, você vê o leão, é um animal que você não tem nem como conviver com ele, de tão impuro que ele está, de tão animal impuro que ele é. E o tigre, você não tem nem como conviver com ele. E esses animais estão em extinção. Então, tá vendo? A gente, graças a Deus, a máquina pipou aqui, é pra gente continuar a nossa aula. Então vamos fazer um resumo. Um resumo seria assim. A Torá fala sobre animais puros e animais impuros. E quando a Torá fala sobre animais puros e animais impuros, ela te dá sinais. Os sinais são materiais. Ela fala assim, os animais puros, para eles serem puros, eles têm que ter o casco fendido em cima e embaixo. Eles têm que ser ruminantes. O estômago tem que mandar a comida de volta para a boca dele, ele tem que engolir novamente. Ela me pegou o cartão e não devolveu. Ela mandou ir para frente e não me abre a cancela. E o meu cartão ficou aí dentro. Em resumo, o cartão entrou e não saiu, ela me mandou seguir em frente. Aí, engoliu o cartão? Engoliu o cartão e ela fala para seguir em frente e não me abre a porta. Então, vocês desculpem, isso não tem muito a ver com a nossa aula, mas a gente não pode comer animal impuro, porque ele está ligado à fonte espiritual impura, que a gente não tem como fazer ela subir. E a gente, o animal puro, sendo que ele está ligado a uma clipá, que tem um lado bom e um lado ruim, aí dependendo do jeito que ele foi abatido, tem que ser um jeito kasher, explícito pela Torá, que é derivado dos korbanot antigos, dos sacrifícios que eram feitos no templo móvel no deserto, quando a gente saiu do Egito. E esse é o motivo que a gente não pode comer o animal impuro. Não por causa que ele é muito, tipo, alguém me falou, olha, o porco é muito gorduroso, pode fazer problemas para o coração. Mas a Torá, o que a Torá proíbe é tudo que é em excesso. Então, quer dizer, se o porco fosse kasher, a gente não poderia comer muito, porque aí faria problemas para o coração. Então não é esse o motivo. O motivo que a Torá proíbe a gente de comer um porco é por causa que ele tem uma alma impura. Todo animal que é impuro tem uma alma impura, e é essa alma que vai prejudicar a gente. Não vai ser a carne dele, mas o que vai vai nos prejudicar vai ser o lado espiritual dessa carne, que vai puxar a gente para baixo. E assim funciona todos os assuntos de kashrut. Pela Torá, imagina assim, não está escrito na Torá que você não pode tomar veneno. Por quê? Um remédio, ela só toma o cartão, mas é que o cartão, depois você me consegue ele de volta? Então tá bom, que ela pegou meu cartão aí. Eu tirei já, mas eu vou ver que está. Tá bom. Então todo motivo
do kashrut, todo motivo de comer coisas puras e não comer coisas impuras está ligado à alma dessas coisas e não ao corpo dessas coisas. Então, por exemplo, o assunto do veneno. Não está escrito na Torá que é proibido tomar veneno. Por quê? Porque o veneno, numa pequena quantidade, ele é um remédio. Os melhores remédios, se a pessoa toma isso numa overdose, a pessoa morre. Mas se ele toma isso na dose que o médico receita, isso vai salvar a vida dele. Então, o que está escrito lá... Então... Muito obrigado, muito bem. Então, o que está escrito lá, que a gente não pode comer aquelas coisas, não é porque aquilo vai nos prejudicar a saúde. Porque é permitido tomar um remédio, mesmo que o remédio é veneno, e a gente só toma ele na quantidade que ele não é veneno. Não toma ele na overdose, que aí é proibido. E então, tudo que prejudica a saúde, mesmo se for kasher, mesmo se for uma coisa permitida pela Torá, a gente não pode comer isso naquele nível que aquilo vai prejudicar a nossa saúde. Então, por causa disso, o motivo de todas as comidas, puras ou impuras, é o lado espiritual. O que tem por trás dela é a força vital que faz aquela... é a alma daquela carne e não é o lado material dela. Aquele lado material dela, ele tem aquela característica por causa do lado espiritual. Então também tem esse problema, né? Mas isso já é outro tema. Então, gente, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades e muita alegria. Isso é o principal, muita alegria. Se você comia coisa errada antes, não vai ficar agora se martirizando, que isso também é errado. Aí você fez uma coisa errada, vai fazer outra coisa errada, já são duas coisas erradas. Não, no lugar disso, tem que ficar alegre que você agora descobriu que não precisa comer coisa errada e que você descobriu agora que é bom comer as coisas certas e voltar para o caminho certo com muita alegria, muito amor e carinho. Tá bom? Atzlachá, briut, panasá, bechefa, vekol tov.